Antes de eu começar a contar a minha história, eu vou contar uma outra história. A história de um executivo que trabalhava numa multinacional, tinha uma carreira ascendente, bem-sucedida, e um belo dia ele sai da sua casa, em um condomínio, em um bairro de classe média alta, de um bairro da Grande São Paulo, se dirigindo ao trabalho. A vida dele era uma vida, vamos dizer assim, de propaganda de margarina, sabe? Aquela coisa, né? Casado, bem casado, filhos, aparentemente tudo bem resolvido, mas só que não. A princípio as coisas não estavam tão boas quanto pareciam. E naquele dia, particularmente, ele se dirigindo ao trabalho, ele dirigindo seu carro e indo ao trabalho, e ele estava pensando sobre o que vinha acontecendo com a vida dele nos últimos dias. E ele não sabia exatamente por quê, mas ele vinha sendo tomado de uma incrível tristeza. A vida dele não estava legal, ele não estava bem com ele, as coisas não estavam se encaixando, não estavam fazendo sentido, principalmente no campo profissional. E ele se questionava o tempo todo, mas por quê, por quê, por quê? E ultimamente ele já andava numa situação em que ele não queria sair de casa, ele não queria encontrar os amigos, ele que sempre foi uma pessoa com uma vida social bastante intensa, e ele não queria ver ninguém, ele malmente conseguia ter forças para ir ao trabalho. E de repente, no meio do caminho, uma coisa estranha começou a acontecer com ele, ele começou a sentir umas palpitações, um suor nas mãos, um embrulho no estômago, ele não sabia bem o que era aquilo, mas depois de muito tempo que ele estava convivendo com essas sensações, e dessa vez numa crise mesmo, algo muito mais forte, ele pegou o primeiro retorno que ele viu pelo caminho e voltou para casa. Eu vou parar essa história por aqui. E agora eu vou começar a contar a minha. Meu nome é Miguel Ângelo Passos, eu tenho 44 anos, sou casado com a Patrícia, sou pai da Juliana e do Guilherme. A Juliana tem 5 anos e o Guilherme tem 2 anos e meio. Eu sou originário do Rio de Janeiro, mas aos 8 anos de idade, isso já faz bastante tempo, eu me mudei com a família para a Bahia. Papai arrumou um emprego lá no Polo Petroquímico de Camaçari e lá fomos nós para Salvador. A princípio passaram apenas 2 anos e lá ficamos 20 e tantos. E eu lá passei minha infância, o restante da minha infância, adolescência, juventude. Vim de uma família bastante feliz. Eu sou o caçula de 3 irmãos, tenho 2 irmãs mais velhas, de forma que eu não tenho o que reclamar da minha infância, da minha juventude. A gente cresceu num lar cercado de muito amor, de muita união. Então, nunca fomos ricos, mas também nunca faltou nada, né? Tudo bem que não dava para ir para Disney, porque Disney naquela época só para quem tinha muita grana, né? Mas o principal nunca faltou. E aí eu vou viajar então para o ano de 1999, eu era um estudante de Ciências Contábeis da Universidade Federal da Bahia, e como 9 dentre 10 estudantes, eu sonhava em entrar numa grande empresa de contabilidade, de auditoria, e isso aconteceu para mim em 1999, eu estava na metade do curso, e eu tive a oportunidade de entrar numa dessas empresas que o pessoal fala aí Big Four. Para quem é do ramo ou quem é de finanças, já deve ter ouvido falar as Big Four, né? Que são as grandes empresas de contabilidade, auditoria, consultoria. E nessa época eu já sonhava com uma carreira executiva. Eu tinha um sonho de ser um grande executivo, trabalhar em multinacional, essas coisas, né? E lá foi o início. No início foi um pouco difícil, porque eu sou bastante comunicativo, eu sou bastante elétrico, e fui trabalhar logo com consultoria tributária. Então vocês imaginam a dificuldade que é para alguém que é extremamente comunicativo e irrequieto ter que trabalhar com algo que exige extrema concentração e algo que é extremamente técnico. Tomei umas pauladas, logo minha primeira avaliação me jogaram lá no alto, assim, lá embaixo, quer dizer,
A segunda também não foi muito melhor e foi aí que eu tive a grande virada, porque meu chefe na época veio para mim e falou, olha, ou é agora ou você tá fora. Aí eu acordei meio que para a vida, resolvi me dedicar bastante, estudar muito, me esforçar muito, chegava mais cedo, saía mais tarde, conciliava isso com faculdade, acabei me formando e aos poucos as coisas foram entrando nos eixos, a minha carreira então começou a entrar numa curva ascendente. Mas ao mesmo tempo que ela começou a entrar numa curva ascendente, foi me baixando uma certa dúvida sobre se era aquilo mesmo que eu queria. E aí começou um certo desconforto. E eu comecei a me questionar. Mas será que era aquilo mesmo que eu queria? Será que era aquilo que me fazia feliz? Porque o que acontecia? Eu me pegava a maior parte do tempo infeliz. Eu vivia de brilharecos, bons momentos felizes. Mas a minha essência, assim, a essência do meu tempo não era. Mas era tarde demais. Nessa época eu já estava me casando, pouco depois eu me mudei para São Paulo, recebi uma boa proposta de trabalho aqui e com poucos anos de carreira eu assumi pela primeira vez uma posição gerencial numa grande multinacional. A princípio eu estava feliz pra caramba, né? Pô, cheguei lá, né? Consegui e tal, tô indo para São Paulo. Para quem é daqui não entende muito bem, mas para quem vem do Nordeste, vem para São Paulo, gente, vocês não têm ideia. Isso aqui é Nova York. Isso aqui é Nova York, né? E eu falava assim, agora de São Paulo só me resta conquistar o mundo, não tem outra, né? E vim, né? E aí aconteceu uma coisa interessante que é o seguinte, eu assumi uma área da qual eu era especialista em área de tributos e tal, eu fui assumir uma área que eu não tinha domínio técnico, então eu tive muitos problemas no início porque eu tive que liderar pessoas que tecnicamente daquilo que eu liderava, eu fui ser gerente de auditoria de processos, elas conheciam mais do que eu, tinham dificuldade de aceitar minha liderança, porque eu fui muito transparente, deixei isso claro. E aí aconteceu uma coisa interessante que eu comecei a me apaixonar por pessoas. Por quê? Porque eu comecei a perceber, quando eu vi que o negócio estava ficando esquisito pro meu lado, eu falei assim, cara, e agora, o que é que eu faço? Ah, já sei. Eu comecei a desenvolver esse lado. Eu percebi que aquele grupo, que era extremamente bom tecnicamente, tinha muitos gaps na parte comportamental, eu comecei a trabalhar isso e comecei a me destacar por isso. E daí, fui em frente, a carreira continuou, depois eu voltei para a minha área, mas eu já tinha sido picado pelo bichinho do desenvolvimento humano. E aí, à medida que eu fui picado pelo bichinho do desenvolvimento humano, e eu voltei para a minha área de origem, que é uma área extremamente técnica, a minha infelicidade ela foi aumentando. Só que nessa altura do campeonato não dava mais para fazer muita coisa. Eu estava casado, já tinha comprado apartamento, já estava com plano de ter filho, o jeito que teve foi ligar o plano A. Mas não era que o plano A era o primeiro, não, era de automático mesmo. E aí eu vivi, né, o que muita gente que tem esse sonho que eu tive faz, que é simplesmente você liga no automático e vai embora. Só que aí, gente, a gente não se dá conta do quanto isso pode ser maléfico para a gente a médio e longo prazo. Chegou um momento em que eu acordava todas as manhãs e perguntava, mas meu Deus, para quê? Qual o sentido disso? Eu me via escravo por um padrão de vida e um status que eu tanto sonhei e que, de certa forma, eu atingi, mas aquilo não estava me deixando feliz. Aí eu comecei umas DRs com Deus, né, que eu falava assim, poxa, o que está acontecendo? Mas, né, por que você deixou chegar nesse ponto, nessa infelicidade? Eu chegava a dizer que eu era um ingrato, eu sou um ingrato mesmo. Mas a coisa, ele olhava, era como se ele olhasse para mim, que nem o mestre dos magos, da caverna do dragão, né, e falasse assim para mim, a resposta está dentro de você. E aí me batia o desespero, né? E esse desespero foi aumentando, até que vocês lembram da história do executivo que eu contei no início? Era eu. E eu ultimamente vinha me questionando sobre o valor da vida. Eu vinha falando para mim mesmo, se for para viver nessa infelicidade, para que viver? Para quem já sofreu de depressão ou tem casos na família, para quem já viu suicídio,
sabe o quanto esse tipo de questionamento é perigoso. Eu nunca pensei em dar cabo da minha vida, mas eu já tive casos de depressão e suicídio na família. Ninguém vai dormir bem e acorda dizendo eu vou me matar. Ninguém vai dormir bem e acorda dizendo hoje eu vou ter uma depressão profunda. É um processo que se a gente não cuida, se a gente não olha, quando a gente vê, a gente está num processo de depressão profunda, a gente está pensando até em dar cabo da própria vida. A gente está revoltado com Deus, como eu estava, e aí a coisa não vai bem. E aí quando acontece, a gente, mas nossa, ele tinha uma vida tão boa, uma família linda, morava bem, tinha carro, tudo, não faltava nada. Quando falta a nossa alma, falta tudo. Eu tinha tudo, mas não tinha minha alma. Eu não estava encontrando comigo mesmo. E aí, naquele momento em que eu decidi retornar, foi quando, nas minhas conversas com Deus, algo disse assim para mim, cara, vem cá, alguém botou uma arma na tua cabeça te obrigando a fazer um trabalho que você não gosta? A ter uma vida que você não vê sentido? Eu não te dei 2 braços, 2 pernas, um corpo saudável, uma vida saudável? Vai à luta, para de reclamar, para de me culpar. E ali foi uma espécie de despertar para mim. Eu cheguei à conclusão que estava nas minhas mãos eu construir a minha felicidade. A partir daquele momento, eu fui fazer terapia, conheci o coaching, assumi para mim mesmo que o que eu queria fazer era outra coisa, eu queria lidar com pessoas e, principalmente, eu queria ajudar outras pessoas a não passarem pelo que eu passei. Hoje eu sou coach, eu sou tecnohumanista, eu sou analista comportamental, sou mentor de negócios e estou descobrindo uma nova estrada. Saí do mundo corporativo, digo para vocês, é fácil? Alguém acha que é fácil? Você largar um status quo, um cargo, salário todo mês e para uma situação, tem mês que tem mês que não tem, né? Chegar em casa e falar assim, amor, esse mês aí tu segura as pontas aí para mim. Graças a Deus eu tenho uma pessoa do meu lado, que é a minha esposa, que entende e segura nesse momento que é tudo muito recente para mim. A caminhada é fácil? De forma nenhuma. Mas eu digo uma coisa para vocês, eu nunca me senti tão feliz, tão realizado e tão cheio de esperanças como eu estou agora. Então eu digo para vocês, não esperem tanto para irem atrás da felicidade de vocês, seja ela no campo profissional, seja ela no campo afetivo, no campo familiar. Quando começar aquele desconfortozinho, como aconteceu comigo, não deixa virar dor. Vão em busca da felicidade de vocês, porque todos nós estamos aqui para sermos felizes. A gente merece isso. E essa é a minha história.